Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma live, né? Até que a gente possa voltar à nossa casa para fazer as nossas palestras presencialmente. Eu espero que a tarde hoje seja uma tarde produtiva, que aprendamos bastante. Se tiver já alguém aí me vendo, por favor, veja se me avise se está tudo bem, o som, a imagem. E hoje o tema da nossa palestra é a cura da cegueira espiritual. Essa semana toda eu assisti muitas palestras, né? Do Haroldo Dutra, do Sandro Klinger, da Maíse Braga, do Divaldo. Então a gente está assistindo bastante, está enriquecendo, né, os nossos conhecimentos, né? E com base em tudo que eu ouvi essa semana, eu achei legal falar sobre esse assunto, né? Algumas coisas eu acho que vão ficar bem fáceis de entender, então a gente vai tentar, tá? Passar a ideia da melhor forma possível. Então vamos à nossa prece. Amado Mestre, queridos amigos espirituais, estamos aqui mais uma vez, trazendo o Evangelho de Jesus, para que Ele nos ilumine, que nos dê sabedoria, que nos dê forças, coragem para agir em nossas vidas toda vez que for necessário. Pedimos aos nossos mentores que nos acompanharam até aqui, para que nos intua no entendimento de hoje. Que o meu mentor me ilumine também e me intua na explanação da tarde de hoje. Que assim seja. Bom, boa tarde a todos. Rosimeire, Mônica, Anilce. Para entrar no tema de hoje, eu vou falar um pouquinho de 4 personagens da Bíblia. Muitos já conhecem, outros ainda não conhecem, né? Mas tudo bem, Maria do Socorro, Fátima. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho da mulher hemorrágica, né? Essa mulher era uma mulher que há 12 anos vinha sangrando, né? Nessa época de Jesus, né? Ela vinha sangrando e já tinha ido consultar os médicos da época, mas nada tinha sido resolvido. Oi, Ana Paula. E durante esses 12 anos, a gente pode imaginar o sofrimento que foi dessa mulher. Por quê? Porque na época, uma mulher que sangrava, era uma pessoa que sangrava, uma mulher que sangrava, principalmente, era considerada imunda, ninguém a tocava. Então ela ficou 12 anos sem ninguém a tocar. E aí quando ela soube que Jesus ia passar por lá, ela foi ao encontro de Jesus. Mas chegando lá, uma multidão de pessoas, né? E todos querendo tocar Jesus, conversar com Jesus, pedir para que eles os curassem, né? E ela não conseguia se aproximar. Mas ela fez um esforço muito grande, atravessou, foi por baixo das pessoas mesmo, e pensava assim: se eu não consigo falar com ele, quem sabe eu tocando nas suas vestes eu me curo. Tenho certeza disso. E foi aí que ela tocou nas vestes de Jesus. Nesse mesmo instante, ela sentiu um grande alívio, né? Uma coisa muito gostosa, muito boa. Ela percebeu que o sangramento já não acontecia mais. E Jesus sentiu que saiu dele uma força muito grande também. E ele perguntava: quem me tocou? Os discípulos ficaram loucos, né? Porque todo mundo estava tocando ele. Como? Quem o tocou? Como eles iam saber? Foi aí que a mulher se apresentou e falou que saiu dele uma força muito grande. Bom, essa é a mulher hemorrágica. Então vamos falar também um pouquinho, né, de Zaqueu, é outro personagem da Bíblia. Está em Lucas
Zaqueu era um judeu, chefe dos cobradores de impostos e trabalhava para os romanos. E não era estimado, lógico que ele não era estimado pelo povo. Ele era cobrador de imposto, né? Cobrava dos judeus para dar para os romanos. Bom, Jesus estava em Jericó, né? Ele estava passando por Jericó, atravessava a cidade quando Zaqueu soube que ele estava lá. E aí ele queria vê-lo, né? Queria encontrar Jesus. Mas aí ele não conseguia também ver Jesus porque ele era muito baixinho, né? E tinha muita gente em volta de Jesus. Ele não conseguia chegar próximo de Jesus. Aí ele resolveu subir numa árvore. Passou adiante, foi um pouco mais para frente, subiu numa árvore. Oi, minha irmã. E ficou lá em cima esperando Jesus passar. E quando Jesus estava passando, ele começou a gritar. Ele falava assim: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele gritava muito, né? Aí Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em sua casa hoje. Aí Jesus foi muito recriminado, principalmente pelos seus discípulos, né? Porque como que ele iria visitar a casa de um pecador, de um cobrador de impostos? Mesmo assim, Jesus foi. Lá conversou, pregou, né? Fez tudo que ele fazia em todos os lugares que ele ia. E aí Zaqueu chegou, levantou e disse que havia resolvido dar aos pobres metade de todos os seus bens. E que se em algum momento ele tivesse roubado alguém, iria restituir 4 vezes mais. Neste momento, Jesus disse a Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Aí agora tem outro personagem, também é muito conhecido, né, em todas as religiões, que é Paulo de Tarso, que a princípio era Saulo de Tarso, antes da conversão. Então, Paulo de Tarso era judeu, de origem e formação, tinha orientação religiosa em Jerusalém. Ele teve como preceptor, né, o professor dele foi o Rabino Gamaliel. Ele era membro do Sinédrio em Jerusalém, posição de prestígio, notável inteligência e cultura. Falava fluentemente o grego, o latim e o hebraico. Excelente argumentador. Ele era intransigente em pontos da doutrina, mas flexível na hora de apresentar as suas ideias, porque ele se adaptava ao povo, né? Um ótimo político, diga-se de passagem. Aí em 35, 2 anos depois da crucificação de Jesus, ele teve um encontro com Jesus às portas de Damasco e se converteu. E o último que a gente vai falar agora é sobre Bartimeu, outro personagem também que é bem conhecido. Conhecido também como o cego, né? A cura do cego. A cura de Bartimeu está registrada na Bíblia nos 3 evangelhos sinóticos, em Mateus, que viu a cena, né, pessoalmente, em Marcos e Lucas. Essa cura aconteceu durante a última viagem de Jesus a Jerusalém, ele partiu de Pérea e foi para Jerusalém. Aí passando por Jericó, que é uma cidade muito rica, né, ela foi fortificada, estruturada pelo rei Herodes e seu filho Arquelau, e funcionava como mais ou menos um centro administrativo romano. Era muito luxuosa, né, e muito interessante para os cobradores de impostos, né? E era comum que mendigos se reunissem em suas proximidades para mendigar, especialmente na passagem entre a velha e a nova Jericó. Bartimeu era um desses cegos que estavam sentados à beira do caminho da cidade. Ao saber que Jesus estava por perto, imediatamente começou a clamar também: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Está lá em Marcos. E ele gritava muito, incomodava as pessoas que estavam em volta dele e que empurravam ele, tudo, mandavam ele calar a boca, tudo.
Mas muito determinado, o cego Bartimeu gritava cada vez mais alto ainda por misericórdia do Senhor. Então Jesus ouviu o apelo do homem cego, e pediu que as pessoas o chamassem. A multidão que até então estava repreendendo pelos gritos dele, né, começa a mudar o discurso. Fala: tenha bom ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. E Bartimeu não hesitou e prontamente tirou a sua capa, jogou a sua capa e foi em busca de Jesus. Diante de Jesus, Bartimeu ouviu a maravilhosa pergunta: o que queres que eu te faça? A resposta de Bartimeu expressou aquilo que ele mais queria em sua vida: Mestre, que eu torne a ver. Em resposta ao mendigo, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Segundo o texto bíblico, imediatamente o cego começou a enxergar e depois disso começou a seguir a Jesus. Bom, agora que a gente conhece esses 4 personagens, vamos partir para a nossa análise, né? Para ver quais são os ganchos que a gente vai cruzar nessas histórias. Então vamos lá. Primeiro a gente vai refletir sobre o contexto histórico. Que nem da mulher eu já falei, que a mulher com 12 anos de sangramento ninguém a tocava porque ela era considerada imunda. Quanto a Bartimeu, quando ele joga a capa dele, né, para poder seguir a Jesus, ele fez um gesto muito significativo, né? Nas palestras que eu assisti, eles tinham feito essa pesquisa sobre essa capa e eles encontraram a seguinte resposta, né? Que Roma era tão organizada na época, tão organizada, que até os pedintes tinham que ter um cadastro para poder ter o direito de pedir. E para que se pedisse esmola, tinha que ter essa autorização de Roma. Mas não era o papel que eles carregavam. Essa autorização por exemplo, era essa capa de Bartimeu, ele tinha autorização. Essa capa, ela tinha um selo de Roma e tinha a seguinte frase: esse homem é um miserável mendigo que vive de esmolas. Naquela época a gente tinha muitos casos, né, de crianças que nasciam com deficiências mesmo, né, cegueira, outro tipo de deficiência, porque era muito comum os casamentos consanguíneos, né, os parentes se casavam entre si. E a gente sabe que hoje tem até tratamento quando acontece isso para que a pessoa possa engravidar e não ter esse tipo de problema. Mas na época era muito comum isso, né? Então, por conta desse número grande de deficientes que nasciam na época, nem todos os mendigos conseguiam essa autorização, tá? Então, quando Bartimeu joga a capa e vai ao encontro de Jesus, ele estava jogando ali a sua forma de viver, porque sem pedir esmola, sem ter autorização para pedir esmola, ele não sobreviveria, né? Então ele já partiu daí, a coragem dele já foi muito grande. Bom, vamos esperar mais um pouquinho. Bartimeu, ele tinha tudo para desistir da vida, desistir de chegar perto de Jesus. Ele tinha tudo para não ter mais esperança na vida. Primeiro que ele não tinha nem nome, que é Bartimeu, Bar, filho de Timeu. Ele não tinha nome, era filho de Timeu, só, tá? Ele não tinha nome, ele não tinha profissão, ele não tinha nada para poder sobreviver. Ele era uma pessoa invisível, como tantas naquela época e como tantas a gente tem hoje, né? Muitas pessoas invisíveis, que a gente não nota a presença dela, não conhece, nem sabe o que é. São pessoas importantes para a gente, mas a gente não nota a presença. Tem até um pesquisador da USP, há um tempo atrás, ele fez a tese do doutorado dele, foi em cima da invisibilidade social. E aí ele colocou uma roupa de gari e ficou meses varrendo a porta da entrada do campus onde ele estudava, que ele era bem conhecido, e ninguém que passou por ele o conheceu. Aí ele fez a tese de doutorado só em cima disso.
Então ninguém percebia Bartimeu, né? Sem nome, tinha tudo para ser uma pessoa apagada. Ele podia ter usado todo um discurso, né, de eu sou um pobre coitado, não vou ser nada, né, não mereço a cura, minha vida é uma desgraça. Mas ele não se identifica com o que lhe aconteceu, aliás, com o que lhe acontecia. Porque nós não somos o que nos acontece, somos além disso, né? As circunstâncias que acontecem com a gente não nos definem. Quando nós deixamos a circunstância nos definir, nos apequenamos, né? Nos amedrontamos, não nos levantamos, não gritamos. Então a gente não pode deixar que as circunstâncias amargas que às vezes acontecem na nossa vida, ao longo da nossa vida, nos deixe essa marca, né? Não nos faça sentir tão horrível assim. Bartimeu e Zaqueu, né? Eles usaram o mesmo artifício para chamar a atenção de Jesus no caminho e fazer Jesus parar ainda. Chamar a atenção de Jesus por sua iniciativa. Eles eram teimosos, né? Tanto Zaqueu quanto Bartimeu, eles não desistiram, embora muitos queriam que eles desistissem, né? O Zaqueu, ninguém queria que ele chegasse perto de Jesus, ele subiu na árvore. Bartimeu, ninguém queria que ele gritasse, mas ele não se calou e continuou gritando. Então, achavam que eram merecedores da cura, eram proativos, não usando desculpas, não ficando com autopiedade, eles usaram os meios que tinham para chamar a atenção de Jesus, né? Muitos de nós, ficamos esperando a nossa cura sentado em casa, nos sentindo vítima, nos fazendo de vítima, né? Quando falo em cura aqui, não é só de doença, é qualquer coisa, qualquer circunstância que nos paralise, tá? Então a gente pode colocar N problemas, vários. Com o seu grito, ele deixa de ser invisível, né? Ele não se cala quando mandam ele calar-se. Quantas pessoas nos dizem ao longo da nossa vida, você não dá para nada, você não é ninguém. Escutar isso destrói qualquer ego, né? Ainda mais por muito tempo. Então, se algum pai, alguma mãe acha que falar isso para o filho é estimulá-lo para ele crescer, não façam isso, porque isso destrói o ego da pessoa. Se você ouviu ou ouve isso de alguém, não escute. Não fique machucado. Não use isso como desculpa para cumprir essa premonição, né? Que você não vai dar nada na vida. Não aceite essas falas para dizer que elas estão certas, né? Essas pessoas estão certas. Não aceite isso. Não sabote sua vida. Porque quem vai determinar se você vai ser feliz ou infeliz é você. Ninguém vai definir isso por nós. Todos nós, quem define a nossa vida, eu já falei várias vezes, nós somos os construtores, os arquitetos da nossa vida, né? Então não são as pessoas que estão à nossa volta. Temos que acreditar em nós, independente de qualquer circunstância ou pessoa. Não deixemos que essas frases que escutamos ao longo das nossas vidas nos definam. Temos que gritar, agir. Assim como Bartimeu, precisamos esperar que Jesus passe. Ele já veio, a promessa já foi cumprida, né? Ele espera que nós hajamos, que gritemos, que nos sintamos merecedores. E não adianta orar, sabe, com aquele orar pedindo com culpa. A gente tem que orar com fé, pedir com fé mesmo. Né? Tem pessoas que falam assim, ai meu Deus, olha, eu precisava tanto disso, mas eu não sei se eu sou merecedora, eu não sei se eu queimei alguma bruxa na Idade Média, eu não sei se eu joguei pedra na cruz, eu não sei se eu fui nazista, então, olha, se o senhor lembrar de mim, se eu merecer. Não, a gente não tem que fazer isso, a gente tem que pedir com fé, tem que querer realmente, né? A gente tem que sentir que a gente pode, que a gente é merecedor.
Temos Bartimeu, Zaqueu e a mulher que toca em Jesus e para de sangrar. É preciso que nós realizemos uma atitude para que Deus faça todo o resto. Tá? Deus espera de cada um de nós migalhas de esforços próprios. Emmanuel que fala essa frase. Deus espera da gente migalhas de esforço próprio. Vamos ter que sair de dentro de casa, não ficar esperando sentado, né? A gente vai ter que agir. E não precisa muito, não. Emmanuel fala migalhas de esforço. E Deus faz o resto, né? A gente tem que ser proativo. Então a gente tem que falar assim: eu quero a cura. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero mudar a forma como as pessoas me enxergam. Eu não aguento mais sabotar a minha vida. Não suporto mais o discurso de coitadinho que eu tenho. Eu tenho que mudar isso aí. Não sou coitado de nada. Eu quero ser feliz. Olha as frases que a gente tem que usar daqui para frente, né? Temos que ser proativos mesmo. Aí a gente tem que ter fé, mas só que a gente não pode ficar esperando. A palavra oração é ora, mas com ação. Isso é orar com mais atitude na nossa vida. A capa de Bartimeu era como um carimbo de incompetência, mas ao mesmo tempo era um meio de sobrevivência dele. Quando Jesus o chama e ele larga a capa, com certeza outro mendigo que não tinha autorização a pegou. Então Bartimeu não tinha mais volta, né? Estava deixando para trás a zona de conforto dele. Não tinha mais volta mesmo. Era um passo definitivo. Já não sobreviveria mais sem a capa. Quantas pessoas vivem relacionamentos infelizes, né? E querem ter paz. Mas não querem soltar a capa da zona de conforto. Aí usa aquela frase horrorosa: ruim com ele, pior sem ele, né? Muitas pessoas passam por esse tipo de coisa. Quantas pessoas ficam em empregos humilhantes, mas não querem soltar a capa e seguir? Né? Pensa, se eu sair desse emprego, o que vai ser de mim? Eu não vou conseguir outro. Não move uma palha para melhorar o seu currículo, não faz nenhum curso, não faz o melhor que pode dentro daquele próprio emprego para ver se as pessoas reconhecem o seu valor. Fica só não choramingando, sabotando o trabalho, né? Então, a gente precisa, né, ter um movimento. É isso que a gente tem que aprender. Tem que sair dessa cegueira espiritual, né, de achar que a gente não pode nada, que a gente não tem o direito de nada, né? Os espíritas, por exemplo, né, nós achamos que a gente só está ali para fazer caridade para os outros. Mas a gente não faz caridade dentro da nossa casa, não faz caridade com a gente, né? Acha que a gente é um instrumento de fazer a caridade para os outros irmãos, mas a gente não se cuida, não cuida das pessoas à nossa volta. Isso a gente também tem que mudar, né? Porque nós somos humanos, então a gente passa por um monte de problema, seja de ordem física, espiritual, financeira. A gente tem que também se ajudar, né? Não é só ajudar aos outros. Quando fazemos o movimento de entrega, é como se falássemos: agora eu entrego a minha vida em tuas mãos, Senhor. Né? Mas antes tem que vir o movimento. Não adianta só falar: ai Deus, eu entrego a minha vida em suas mãos, mas não fazer nada. Não. A gente tem que fazer o movimento de mudança, o processo de mudança. E aí sim, entregar na mão de Deus, porque aí Ele faz todo o resto. E a gente também tem um hábito horrível de, ai, e se isso, ai, se não der certo, e se... Tem que esquecer esse e se. Esse e se não faz parte da vida do Filho de Deus. Ele tem que fazer, né? Esquece o se. Bom, voltamos lá para Bartimeu mais um pouquinho.
Deixar a capa foi uma atitude de coragem. Ele pediu a Jesus para ver, né? Mas ver o quê? O que essa criatura podia ver de bom na vida dele? Ele não tinha profissão, ele não tinha casa, ele não tinha família, né? Porque todos o haviam abandonado. O que ele queria ver? Olha o movimento que esse homem fez, né? Quando ele deixa todas as capas, a da falta de fé, de não achar que era merecedor, da comodidade, né? Porque tinha capa, dava um esmola, ele comia. Ele faz porque confia esse movimento, né? De soltar a capa. Ele confia em Jesus. Todos queremos ser curados de alguma dor, de alguma ferida, mas não queremos soltar nossas capas. É preciso ter coragem, é preciso gritar, é preciso levantar. É preciso as migalhas de atitudes que Emmanuel fala. Pedir para ver é pedir para ser independente. É dizer, não vou ser mais vítima, não vou culpar mais a minha família, meus pais, pelo jeito que me trataram, né? Não vou mais culpar a minha pobreza, nem minha cegueira, nem meu casamento, nem o governo, nem ninguém, né? Eu vou me responsabilizar pela minha vida. Vou deixar de ficar no coitadinho. E eu tenho que assumir a minha própria vida. E assumindo a minha própria vida, eu sou dona do meu destino, né? Seguindo Jesus, ou seja, quando todos eles passaram a seguir Jesus, né? Então, o que seria seguir Jesus? Pautar a minha vida sobre esses valores de Jesus. Mudar completamente a minha vida. Ser uma pessoa mais assertiva, mais produtiva, mais criativa, tendo mais autonomia, tantas outras coisas que agora nesse momento eu nem estou lembrando, mas tem tantas coisas que a gente pode fazer para a gente tomar as rédeas da nossa vida, tantas. Não vou mais viver de promessas nem de amuletos, né? A gente tem o hábito de fazer promessas, nossa, cada promessa mirabolante, principalmente final de ano para início de ano novo, né? Tem pessoas que acham que andar com pé de coelho vai dar toda a sorte do mundo para ela. Oi, Mariana, Isilda. Então, a gente tem que passar a fazer diferente, mudar completamente, né? Porque não são essas coisas externas que fazem com que a nossa vida evolua. Não é as promessas que a gente faz, não são as pessoas com que a gente vive, que a gente fica encostada nessas pessoas, né? Fazendo o que elas querem, que elas acham que é certo. A gente tem que tomar as rédeas da nossa vida. A gente não tem que depender de ninguém, nem de nada. Nenhuma circunstância pode definir a minha vida. Eu defino a minha vida. São nossas atitudes, a mudança de padrão mental, principalmente, né? Deixar de ser coitado, de ter piedade de si mesmo e falar, não, eu não tenho que ter piedade de mim, porque eu sou uma pessoa capaz. Deus me capacitou de todas as habilidades e competências que eu preciso. Deus me deu todos os acessórios, tudo que eu preciso para passar por essa minha jornada terrena de uma forma boa para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Então eu não tenho que depender de marido, não tenho que depender de pai, não tenho que depender de mãe, não tenho que depender de amigo para falar, não, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não, eu tenho que tomar essas atitudes. Se der certo, parabéns para mim. Se não der certo, eu vou fazer de outra forma. É assim que a gente tem que fazer na vida.
Parar de ter medo que as pessoas nos julguem, né? Ah, porque você fez, olha, se você tivesse feito assim e não assado, daria dado certo. Porque eu sempre estou falando para você, não. A gente tem que escutar a nossa consciência. E se a gente está pautado em Jesus, se a gente tem pensamentos construtivos, se eu creio em Deus, se eu oro pedindo para Deus, se eu vibro para todas as pessoas que estão à minha volta, o que vem na minha cabeça, as ideias que vêm na minha cabeça são ideias boas, né? O meu mentor vai falar comigo, porque eu estou pautado no amor. E eu vou seguir essas orientações que vêm do coração, né? Só um minutinho, gente. Deixar de choramingar, não deixar as pessoas nos humilharem, te fazer se sentir menor e incapaz. Não deixe, nunca deixe, nunca. É sentir que nós somos merecedores da felicidade, mas saber que essa felicidade é uma construção pessoal, inadiável, e não transfiro, não terceirizar essa minha jornada para a felicidade em outras pessoas. Isso é um projeto pessoal, é uma decisão minha, que pode começar agora, nesse exato momento. Não preciso esperar. Vou esperar a semana que vem, vou esperar segunda-feira, vou esperar o ano que vem. Não. A gente pode começar a galgar esse novo patamar da nossa vida agora, né? Aquilo que eu faço com intensidade nas pequenas coisas, estou dizendo para Deus que sou capaz de fazer com a mesma intensidade as grandes coisas também. Então, se eu faço as pequenas coisas que eu posso fazer, as ações mínimas do meu dia a dia, com amor, com respeito, Deus sabe que eu sou capaz de fazer da mesma forma nas grandes coisas que Ele vai me orientar, né? Eu não tenho que agir no mundo por causa das pessoas que sempre vão nos decepcionar. Infelizmente é assim, né? A gente tem que agir em nome de Deus, a gente tem que agir em nome de Jesus. É para eles que a gente tem que agir. A gente só tem que se preocupar com o que eles vão achar da gente, né? Se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, só depende de mim. E quem tem que me julgar mais tarde é a minha consciência e Deus. Mas ninguém. Ninguém. Porque normalmente as pessoas que a gente às vezes acredita muito nela, elas acabam nos decepcionando, né? A gente coloca muita fé nas pessoas, né? Que nos orientam, que nos dirigem. E no fim elas acabam nos decepcionando. Mas Deus, Jesus, nunca nos decepciona. Nunca, tá? Bom, era isso. A cura tá aí, né? Pra gente seguir. Vamos tentar nos curar dessa cegueira. Seguindo o exemplo dessas quatro personagens do Evangelho de Jesus, né? Vamos esperar sentado em casa para as coisas acontecerem. Nem esperar que as pessoas façam por nós as nossas ações. Vamos levantar, vamos subir na árvore, vamos gritar, vamos tocar no manto de Jesus. Mas vamos fazer, né, a nossa parte. Eu agradeço a presença das pessoas que estão aí me vendo. Compartilhem se vocês acharem que vai estimular alguém que esteja precisando ouvir esse tipo de fala nesse momento. E que Jesus nos fortaleça, né? Que Jesus nos fortaleça. Agora vamos encerrar com mais uma oração de agradecimento.
Senhor, depois de receber muito, vamos agradecer. Vamos agradecer esse momento que estamos reunidos virtualmente. Vamos agradecer a oportunidade que o Senhor nos enviou hoje. Vamos agradecer pelo dia de hoje, com todos os seus problemas e todos os seus percalços na vida, ou alegrias. Vamos agradecer a Deus por esta oportunidade de aprendizagem. Vamos agradecer o nosso mentor, que nos intuiu para estarmos aqui neste momento. Vamos agradecer a Maria Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe espiritual, pelo seu Evangelho, pelo seu amor, pela sua proteção de mãe. Vamos agradecer a Jesus, nosso irmão maior, por ser o nosso modelo, a nossa inspiração, o nosso guia. E a Deus por tudo que temos e por tudo que somos. E vamos nos unir em pensamento, os melhores que temos, em sentimentos, os melhores que temos. E vamos criar assim uma vibração muito intensa, de muita luz e de muito amor. E vamos pedir à espiritualidade presente que leve essa inspiração, essa vibração, onde houver um irmão mais necessitado. Vamos pedir pelos nossos irmãos adoentados, do corpo, da alma, pelos nossos irmãos idosos, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos irmãos encarcerados, pelos nossos irmãos que já partiram. E vamos pedir também por nós e pelos nossos familiares. Que essa vibração intensa entre no coração de todos eles e nos nossos, deixando os nossos corações inundados de muito amor, de muita esperança, de muita fé e de muita ação para mudarmos o que precisa ser mudado e aceitarmos o que não pode ser mudado. E assim, agradecidos que estamos, encerramos a nossa parte no estudo desta tarde. Que assim seja, graças a Deus. E não esquecendo, gente, que a gente ainda está na campanha da troca de máscaras por alimentos, pelos itens da cesta básica, porque nós estamos atendendo cerca de 15 famílias mais ou menos, todo mês, às vezes mais, às vezes vem, né, mas sempre vem mais, né? E a gente está arrecadando esses alimentos em troca de máscaras, porque nós todos teremos que usar máscaras agora, né, por um bom tempo. Então, a gente colabora de um lado e vocês colaboram de outro. Né? A nossa campanha ela é solidária e precisamos da ajuda de todos. Mais uma vez, agradeço a todos vocês e fiquem com Deus. Boa tarde.